Você já desejou apagar um momento da sua vida? Um erro, uma perda, uma despedida que chegou cedo demais? A maioria de nós já quis, em silêncio, reescrever o próprio destino. Mas e se, ao invés de lutar contra o que foi, houvesse uma outra escolha? Não a resignação, mas a coragem de dizer sim. Um sim inteiro, radical. Um sim que inclui a sombra, o fim, o que não foi justo e o que ainda dói. Esse vídeo é um convite a uma travessia, guiada por dois mestres da alma, Friedrich Nietzsche, o filósofo do abismo, e Carl Jung, o psicólogo que ouviu os sussurros do inconsciente. Ambos nos propõem algo quase impensável na era da positividade tóxica: amar o destino como ele é. Mesmo quando ele ruge, mesmo quando ele desmorona planos, mesmo quando ele se veste de fim. E por que isso importa? Porque é exatamente aí, no que você rejeita, que mora uma força esquecida, uma energia vital que pode ser desbloqueada, transformada em criação, clareza e até em paz. Se você ficar até o final, descobrirá não apenas como suportar o que não pode ser mudado, mas como transmutar o peso do destino em uma bússola de propósito e viver, talvez pela primeira vez, sem precisar fugir de si. Há um momento em que tudo desaba, um diagnóstico, uma notícia, uma perda repentina, e então você pensa: isso não deveria ter acontecido comigo. Foi nesse instante que Nietzsche parou de pedir explicações à vida e começou a exigir de si uma nova postura diante dela. Ele não nos oferece consolo, nem fórmulas. Oferece um salto, um risco, uma nova ótica, o amor fati. Amar o destino, não apesar de tudo, mas com tudo. No parágrafo 276 de A Gaia Ciência, ele escreve: quero cada vez mais aprender a ver o necessário nas coisas como o belo. Assim serei um dos que tornam as coisas belas. Para Nietzsche, a vida não tem sentido dado. Ela tem sentido criado. E essa criação exige uma força que não se mede em músculos, mas em espírito trágico. A capacidade de afirmar até o sofrimento e transformá-lo em estilo. Imagine viver de tal forma que você não apenas suportaria repetir tudo outra vez, mas desejaria reviver cada segundo. É isso que ele chama de eterno retorno. Essa ideia não é um castigo metafísico, é uma provocação ética. Uma pergunta velada: você está vivendo de tal forma que escolheria essa mesma vida exatamente como ela é, eternamente? Quando Nietzsche escreve Assim falou Zaratustra, ele nos entrega não um profeta, mas um espelho. Zaratustra desce da montanha para dizer o que ninguém quer ouvir: que a superação do homem exige a destruição do que nele é covarde. Que o sim à vida precisa ser mais forte que a tentação de se vitimizar. E aqui entra o cotidiano. Você perde o emprego. Alguém te trai. O corpo envelhece, a mente duvida. Tudo em você quer gritar: isso é injusto. Mas Nietzsche te olha nos olhos e pergunta: e se essa dor for o que vai te acordar? E se ela estiver te convidando a criar novos valores? Ele acreditava que todo espírito livre precisa atravessar o deserto do niilismo, onde tudo perde o sentido, onde os velhos deuses morrem, e onde a única saída é criar. Não um novo sentido qualquer, mas um sentido que seja seu. É nesse ponto que o amor fati se torna um ato de insurreição espiritual. Dizer sim não é se render, é dançar com o caos. Nietzsche não nos ensina a amar a vida como ela deveria ser, mas como ela é, com suas quedas, com seus silêncios, com sua imperfeição gritante. Esse sim não é para os fracos, ele exige uma revolução interna, uma reordenação de valores, uma morte simbólica do velho eu ressentido. E, ironicamente, é nesse ponto, no mais profundo abismo, que você pode ouvir algo que há muito estava calado: a sua própria potência, aquela que nunca nasceu do conforto, mas da escolha de não fugir. Se em algum momento da sua vida você já sentiu que não havia saída, e mesmo assim continuou, você já conhece em silêncio o amor fati. Agora me diga, você teria coragem de repetir a sua vida inteira
exatamente como ela foi, sem mudar uma vírgula, essa pergunta talvez mude tudo. Às vezes, o que mais tememos não está fora, está dentro. Silencioso, mas pulsando, como uma raiva engolida, um desejo reprimido, uma dor antiga que nunca teve nome. Carl Jung chamou isso de sombra. Tudo o que não aceitamos em nós mesmos, tudo o que escondemos, por vergonha, por medo, por sobrevivência. Mas Jung foi além da metáfora. Ele dizia que a sombra é viva e que, quanto mais a ignoramos, mais ela nos controla por trás do pano. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa é uma das frases mais citadas de Jung, mas poucas pessoas compreendem sua profundidade. Quando Nietzsche fala em amar o destino, Jung responde: sim, mas só é possível amar o destino quando você não está lutando contra si mesmo. Para Jung, a integração da sombra não é um exercício moral, é um ato psíquico. É quando deixamos de nos fragmentar para nos tornarmos inteiros. Esse processo ele chama de individuação. Imagine que você cresceu aprendendo que sentir raiva era feio, ou que não podia chorar, ou que desejar demais era sinal de egoísmo. E então você engole tudo isso. Mas o que é reprimido não morre. Ele se transforma em sintoma, em insônia, em sabotagem, em repetições que você não entende, mas que se repetem, quase como um destino. Jung acreditava que o inconsciente é como uma floresta, escura, sim, mas cheia de vida. Ali estão partes de você que não morreram, só estão esperando serem vistas, integradas, amadas. E aqui entra o amor fati em sua forma mais crua. Não se trata de amar apenas o que é luz, mas amar também o que foi negado, o que doeu, o que te assusta em você. A sombra para Jung é como o anjo caído da psique. Ela guarda potência, libido, criatividade. E quando você a nega, perde acesso à própria energia vital. Pense em um artista que só se permite pintar coisas belas, mas ignora sua dor, sua raiva, seu caos interior. A arte dele será bela, mas vazia, superficial, sem alma. Agora pense em um artista que mergulha em si, que ousa encarar a escuridão, que escreve, canta, pinta, vive a partir do que é real. Esse sim pode criar algo eterno, porque não foge. E talvez você esteja se perguntando: mas como se faz isso? Jung não oferece técnicas, mas símbolos, sonhos, atos de consciência e, sobretudo, perguntas. O que em mim eu mais rejeito? Qual parte de mim eu escondo até de mim? E se essa parte for exatamente o que falta para que eu me torne inteiro? Não há despertar da consciência sem dor, dizia ele, mas completava: as pessoas farão de tudo, não importa o quão absurdas, para evitar encarar sua alma. E é aqui que a coragem entra, porque amar o destino é, antes de tudo, amar quem você é, por completo. Nietzsche nos disse: diga sim à vida. Jung responde: mas primeiro, descubra quem é esse que diz sim. Se algo em você sempre foi silenciado e hoje pulsa por atenção, este vídeo é o seu espelho. E talvez pela primeira vez você possa olhar para si, sem medo do que vai encontrar. Há um silêncio que nenhuma palavra consegue tocar. O silêncio que começa quando alguém parte ou quando algo em nós termina. Um relacionamento, uma fase, um projeto, um futuro que não vai mais acontecer. A morte, para muitos, é o fim indesejado. Para outros é apenas medo do desconhecido. Mas para Nietzsche e Jung, a morte é parte inseparável da vida plena. E só há liberdade quando ela deixa de ser um tabu. Nietzsche não fugia da morte. Ele a olhava nos olhos e ria. Não por bravata, mas porque a via como medida da autenticidade de uma vida. Em Ecce Homo, ele não teme o fim, porque já havia se reconciliado com o caminho. Jung, por sua vez, escreve em memórias, sonhos, reflexões. A morte é o fim natural de toda a vida individual,
É tão importante quanto o nascimento. Mas nossa cultura esconde a morte. Ela virou escândalo, algo a evitar, a disfarçar, a maquiar. Como se ignorá-la fosse adiá-la. Como se o medo fosse um talismã. Jung diz que boa parte das neuroses que ele tratava em idosos vinha de uma única raiz: a recusa em se preparar para morrer. E isso não significa pensar na morte com morbidez, mas com presença, com respeito, com reconhecimento do tempo. E se te dissessem que o tempo está passando não para te assustar, mas para te despertar, que é exatamente porque tudo termina, que tudo pode ser vivido com verdade? Nietzsche falava em viver de tal modo que você pudesse desejar cada momento, inclusive o último. E esse desejo só nasce quando o tempo deixa de ser abstrato e se torna carne. Você já esteve ao lado de alguém nos últimos dias de vida? É ali que tudo muda. O que era urgência vira irrelevância. O que era disputa vira saudade. O que era medo vira entrega. E é nesse espaço, onde a morte toca o tempo, que o amor fati se torna mais puro. Amar o destino não é aceitar apenas o que se repete, mas também o que se desfaz. É dizer sim ao ciclo inteiro, ao nascimento, ao clímax e ao declínio. E aqui vai uma pergunta honesta. Quantas partes de você estão morrendo agora? E você insiste em reanimar. Um papel que não te serve mais. Uma máscara que já sufoca. Um sonho antigo que não pulsa. Jung dizia que morrer, no fundo, é um símbolo, um convite à transformação. A psique vive pequenas mortes todos os dias. E se estivermos atentos, cada uma delas pode ser um renascimento. Morrer é como cumprir uma tarefa que nos foi dada, escreveu ele. É dar a luz ao invisível. E talvez seja isso que você esteja sentindo ultimamente. A necessidade de fechar um ciclo, de deixar partir o que já expirou, mas sem culpa, sem medo, com a dignidade de quem entende que, para viver até o fim, é preciso começar a honrar o fim. Se a morte tem te paralisado, hoje você pode começar a vê-la por outro ângulo. Não como interrupção, mas como o contorno que dá forma à sua história. No próximo capítulo, vamos falar sobre aquilo que mais tememos e mais nos transforma: o sofrimento. Há dores que não passam. Elas apenas aprendem a andar conosco, silenciosas, às vezes camufladas de força, às vezes disfarçadas de indiferença. Você já tentou superar algo, mas tudo ao seu redor parecia te lembrar? Talvez tenha se perguntado: por que comigo? O que eu fiz para merecer? Quando isso vai parar de doer? Nietzsche não tinha paciência com a ideia de dor como castigo. Para ele, o sofrimento não era algo a evitar, mas algo a superar por transfiguração. Ele escreveu: o que não me mata, me fortalece. Mas atenção, não é uma frase para wallpaper motivacional. É uma sentença trágica, forjada no abismo. Dita por alguém que enfrentou doenças, abandono, solidão, ruína. E ainda assim, escreveu livros dançando com o caos. O sofrimento, para Nietzsche, é o cadinho da alma, onde se funde a dor com a potência criadora. Mas só há força quando a dor se torna linguagem. Quando ela é metabolizada, transformada em símbolo, em arte, em ação. Jung concordava. Não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A dor inconsciente paralisa, mas a dor consciente transforma. Quantas vezes você tentou fugir do que sente? Distração, trabalho em excesso, espiritualidade como anestesia. Mas chega uma hora em que o corpo grita, a alma quebra, e o mundo exige uma resposta. Nesse ponto, não adianta correr. O sofrimento nos convida a parar, a escutar, a mergulhar, não para se afogar, mas para reencontrar o fundo de si. Jung via o sofrimento como um processo alquímico. Na alquimia, o chumbo precisa ser dissolvido, queimado, apodrecido, antes de virar ouro. Assim também somos nós. Não se trata de fazer a dor valer a pena, mas de dar-lhe um lugar dentro da alma. Pense em alguém que enfrentou a perda de um filho. Essa dor nunca vai embora,
mas pode se transformar em compaixão por outras mães, em projetos, em palavras que curam. Pense em alguém que caiu num vício profundo e hoje ajuda outros a se reerguerem. Não porque venceu, mas porque entendeu. Sofrimento que vira sentido é sofrimento que encontrou forma. Pergunta: o que em você ainda dói, mas poderia se tornar força se recebesse um novo significado? Nietzsche e Jung nos dizem: o caminho não é escapar da dor, mas reconfigurá-la. Na psicologia, isso se chama ressignificação simbólica. Na espiritualidade, chamamos de transcendência. Na filosofia, chamamos de criação de valor. Em todos os casos, é preciso coragem, não para fingir que está tudo bem, mas para perguntar: o que essa dor está tentando me dizer? Talvez seja a hora de parar de fugir e começar a escutar. Se você já sofreu em silêncio, mas nunca transformou essa dor em caminho, hoje pode ser o primeiro passo. Não para se curar de tudo, mas para começar a escrever com a própria ferida. No próximo capítulo, vamos encarar o convite final: como viver até o fim, sem fingir, sem fugir e sem se perder. Talvez o maior desafio não seja morrer, mas viver até o fim, com lucidez, com inteirezas, com verdade. E o que isso significa? Significa não se esconder atrás de máscaras, não adiar quem se é, não esperar pela permissão de viver como gostaria. Significa aceitar que a vida não será perfeita, mas pode ser inteira. Nietzsche nos provoca a desejar a eternidade de cada instante. Jung nos convida a abraçar todas as partes do que somos. E ambos nos empurram para a beira do abismo, não para nos destruir, mas para que possamos enfim nos escolher. O verdadeiro eu, diria Jung, não se encontra nas projeções de sucesso, mas na aceitação da impermanência. Viver até o fim é manter o olhar aberto enquanto tudo muda. É envelhecer com dignidade, amar sem ilusões, ficar quando for mais fácil fugir, mudar quando for mais difícil recomeçar. É acordar e dizer: hoje eu digo sim, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, mesmo com medo, porque esse é o presente escondido no amor fati. Quando você para de lutar contra a vida, ela começa a dançar com você. E de repente, o que parecia caos ganha ritmo, o que era sombra vira contorno, o que doía se transforma em força silenciosa. Você já não precisa provar nada a ninguém. A sua existência é, por si só, um ato de coragem. Então, hoje, respire fundo e escolha viver, não apesar do que te aconteceu, mas junto com tudo isso. Se esse vídeo tocou alguma parte esquecida em você, escreva nos comentários: eu escolho dizer sim. E compartilhe com alguém que talvez também esteja pronto para viver com coragem. A recompensa não está no fim, está em aprender a amar o caminho inteiro. E quem sabe, fazer da sua vida uma obra de arte, esculpida com sombra, luz, dor e beleza. Nietzsche sussurra: torna-te quem tu és. Jung responde: a árvore que toca o céu tem raízes no inferno. E você agora sabe que pode ser essa árvore, inteira, enraizada, luminosamente viva, até o fim. E agora que você chegou até aqui, respire. Você atravessou o deserto com Nietzsche. Você mergulhou na sombra com Jung. Você olhou nos olhos da morte e, talvez sem perceber, começou a transformar sua dor em sentido. O que restou depois dessa travessia é o que realmente importa. A recompensa prometida não era uma resposta. Era a mudança do olhar. A possibilidade de ver sua própria história, inteira, sem mais querer apagar capítulos, sem mais desejar ter sido outro, sem mais lutar contra o tempo. Nietzsche nos ensinou a amar o destino, Jung a integrar a sombra, e você acabou de aprender a viver até o fim, não com resignação, mas com coragem, com presença, com alma. Agora, o convite é seu. Escreva nos comentários: eu escolho dizer sim. E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda não descobriu que até o que dói pode florescer. Porque amor fati não é aceitar o que foi, é amar quem você está se tornando,
com tudo o que a vida trouxe.